Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine hoje e sempre, fortalecendo a sua vida, guiando seus passos, te dando onde você estiver nesse instante. Paz de espírito, amor, redenção para os seus dias. Nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Estou dizendo das 3 mídias sociais para que a gente possa ver se está tudo certo. Está tudo certo pelo Instagram, tudo certo pelo Facebook, tudo certo pelo YouTube. Essa é uma live em caráter excepcional, especial, que nós vamos falar sobre o Estevinho. E eu trouxe também aqui a minha esposa, a Ju, a primeira vez que ela vem ao estúdio para assistir uma live. Ela assistiu a Benção dos Animais, os nossos podcasts, nós já fizemos 40 e poucos, mas ela fica cuidando do Estevinho lá à noite, eu correndo aqui no nosso estúdio. Então, vou mostrar a Ju um pouquinho. Uma filha, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo que está assistindo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, que Deus te abençoe e proteja. Estou dando um tempinho porque as pessoas estão se conectando. Tá tudo certo, Marcelo? Tudo certo. Meus amigos, nós trouxemos aqui as pessoas, estamos aqui avisando, eu vim trazer as pessoas para falar um pouquinho sobre o nosso filho Estevinho. Estevinho, desnecessário dizer, é uma pessoa, é um serzinho muito querido, muito amado por mim, pela Ju, pelos familiares. Foi uma criança que nós quisemos ter, portanto foi planejado. Eu fiquei muito feliz com a gravidez da Ju. Quando ela me avisou, me lembro que eu estava no meu trabalho lá na Câmara Municipal e ela trouxe uns sapatinhos, eu chorei de emoção, de felicidade. Aquela criança que foi planejada, que a gente quis ter e que só nos deu alegria até o dia de hoje. Sempre tem o jeitinho dele, que é um jeitinho todo particular do Estevinho. O Estevinho, como você já sabe, passou também por aquele perrengue, que ele não é fácil, ele corre para um lado, pula para outro. Lembra aquele caso do vidro que se alojou no olho, que todo mundo acompanhou os passos? Minha vida é um livro aberto e eu mostro tudo o que está acontecendo, de alegria, mas também de dor. Por quê? Porque a gente caminha juntos, é para mostrar que ninguém está isento das provas da vida, que todos nós estamos sujeitos a ventos e tempestades, como também a momentos de alegria. Por isso, lembram-se do episódio do olho, que o Estevinho caiu numa mesa de vidro, o vidro quebrou, entrou no olho, a gente descobriu isso daí 2 dias depois, foi aquela correria e cirurgia de emergência, por isso que ele usa o tampão do olho até hoje. Faz um ano isso, Ju, que aconteceu? Faz mais de um ano já. Em fevereiro desse ano fez 1 ano. Então, em fevereiro desse ano fez 1 ano e todo mundo acompanhou o dia da cirurgia, quando a gente saiu de cirurgia até hoje, o tampão do olho, e ele foi melhorando. Então, nós somos um ciclo de amigos, de pessoas que gostamos demais do Estevinho. O que eu vim falar não é fácil, é difícil para nós já choramos muito, né? Mas é necessário. Eu vou falar isso porque é algo que a gente não deve esconder. Eu acho que faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte da nossa evolução e, graças a Deus, Estevinho nasceu no lar certo. O que é o lar certo? Um lar onde você tem amor. Que criança precisa, gente? De Ferrari, de Lamborghini, de BMW, de casa de luxo, de piso de mármore, de 100 mil reais o metro quadrado? Não. Precisa de amor. E amor ele tem de sobra. Então, eu já observava, a Ju também, há um tempo atrás, a gente observava os quadros que o Estevinho foi acentuando durante a sua infância. Ele acabou de completar 3 anos. Mas a gente via que ele tinha determinadas características que era parecida com o de autismo. Então ele falou, Ju, pode ser que tenha, e a Ju também falou, características autistas no Estevinho. E nós fomos ao médico, fizemos lá os exames que não são para autismo, não tem exame de sangue que se faz, exame assim, é um quadro clínico que só o médico pode definir. Nós pegamos uma excelente médica que só
cuida disso e levamos o Estevinho. E nessa sexta-feira, então, fechou o quadro que o Estevinho é portador de autismo. O que isso altera para mim e para a Ju? Nada. Em matéria de amor, pelo contrário, vai ser, se é que é possível, mais amado do que já é. E nós estamos dividindo essa notícia para que a gente possa mostrar um pouquinho o que é o autismo. Claro que eu vou fazer live sobre o autismo, mas para a gente explicar um pouquinho o que é o Estevinho, como é que é o Estevinho, que ele é uma criança que requer determinados cuidados especiais, que quando você vê-lo, você vai entender por que ele tem determinado jeitinho, por que ele não olha para você. E aí nós fizemos isso, vou deixar um pouquinho a Ju falar também, para se fechar o quadro de autismo, é um monte de coisas, não uma coisa só. Não é porque a pessoa tem determinada comportamento que aquilo torna a pessoa autista. Por isso que tem que ser um médico especializado para fazer isso. Ele faz a somatória de um monte de quadros, com um monte de perguntas. Nós gastamos aí 2 horas na consulta para poder fechar esse quadro de autismo só com o laudo nas mãos. Eu estou com o laudo nas mãos, é que eu estou tomando a liberdade de falar que eu tenho um filho autista, que é o nosso querido Estevinho. Só com o laudo, eu não podia achar nada, que eu não estou achando nada. Por que eu resolvi contar? Primeiro, porque eu acho que eu não tenho que esconder, porque a gente não fez nada errado. Ninguém tem culpa de ser autista, não é? Segundo, que é a chance que a gente tem de ajudar as pessoas também a compreender o que é o autismo. Nós vamos abraçar essa causa, além das outras causas que eu já abraço. E terceiro, para que você possa orar por nós, para que você possa vibrar por nós, para que você possa, como nosso amigo, desejar tudo bem. Eu tenho certeza que eu estou falando isso para você que gosta do Estevinho e você não vai gostar menos dele, porque ele é autista. Tenho certeza disso. Eu gostaria que a Ju falasse um pouquinho sobre um pouquinho dos quadros que o Estevinho apresentou para que a gente pudesse fechar esse diagnóstico. Claro que são alguns, nós não vamos fazer uma live sobre autismo aqui, nós viemos falar que o Estevinho é autista, mas gostaria que a Ju falasse um pouquinho sobre os quadros de comportamento do Estevinho, por que o Estevinho foi diagnosticado com autismo. É importante que cada criança, é lógico que cada criança tem seu tempo, eu sempre ouvi isso e muitas vezes eu até me questionei se era uma coisa da minha cabeça, mas a gente que é mãe sempre percebe quando o filho é diferente. E no Estevinho, principalmente, o que eu notei no começo foram as estereotipias, que a gente chamava de nervinho, quando ele apertava as mãozinhas, né? E ele faz muito, né? Isso daí. Muito. Desde muito pequenininho, com meses, ele já fazia isso. Quando fica alegre, né? Quando fica muito feliz, é uma autorregulação dele, né? Que hoje a gente sabe que é isso. Então, ele faz esse gesto. Mas só isso isoladamente não quer dizer nada. Então, ou seja, quando o Estevinho, só para comentar um pouquinho sobre a estereotipia, para as pessoas saberem, é que assim, o autista ele fica muito. Ele viu um negócio, viu um parque, viu alguma coisa que agradou, ele viu um brinquedo novo, o que ele faz? Fica tremendo daquela. Que é uma maneira que tem de. É uma válvula de pressão do transtorno, né? Sim. Do quadro dele. Isso chama-se estereotipia. O Estevinho tem muito acentuado isso, né? Desde criança. Nem todo autista tem desse jeito, cada um manifesta de uma forma, ele manifestou dessa forma. Depois, com o tempo, a gente percebeu a seletividade alimentar, porque ele era uma criança que comia muita fruta, se alimentava, lembra que você postava? Até o pessoal gostava de ver ele comendo banana, brincava, né? Porque ele comia muita banana e outras frutas ele sempre aceitou e de repente ele começou com uma seletividade alimentar muito grande. Então ele deixou de comer todas as frutas que ele comia, a comida também era bem difícil da gente alimentar ele, né? E se saísse da rotina, ele parava de comer. Então, ou seja, a gente ia viajar, sair para o pessoal saber o que está acontecendo. Ele ficava 3 dias em jejum. Em jejum. A gente saia 3 dias. Eu fui um dia para Poste de Caldas, Serra Negra e Campo Jordão, uma coisa assim. Ele ficou 3 dias de jejum. Isso. A gente chegou a voltar pra antes. Gente. Voltamos antes para ele poder comer. Para ele poder comer. Aí ele chega em casa, é o lugar dele, o ambiente dele, ele volta a comer. Aí só isso também, não queria dizer nada, mas começou a se somar essas coisas. E depois veio o atraso na fala,
que apesar de hoje ele estar falando bastante coisa, tanto em português quanto em inglês, por conta da escola, tudo, a gente percebeu que ele não se comunicava como as outras crianças. A gente chamava pelo nome dele, ele não fazia contato visual, né, com a gente. Então foram os sinais e eu fui começar a pesquisar. Isso daí, só para falar dentro do que você está falando, desculpa te interromper, assim, Imagina. aqui não é nada combinado, a gente não combinou o que ia falar aqui.